Hoje, a pedido da direção aqui do sindicato, trataremos da questão que muito preocupa toda a categoria, mas em particular os empregados de bancos públicos, referente à incorporação da gratificação de função. O que é isso, né? Esse tipo de disputa jurídica, ele se iniciou lá por volta dos anos 90. Então, particularmente nos bancos públicos da época, se houvesse a retirada da gratificação de função, com a retirada da função que o bancário ocupava, automaticamente você tinha uma discussão, porque ele voltaria para a condição de escriturário, isso lá nos anos 90. Então era gerente, de repente torna-se escriturário, lá nos anos 90. Foi aí que surgiu a OJ 45, a Orientação Jurisprudencial 45, da primeira sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Essa orientação jurisprudencial, ela dizia o seguinte, que aquele que tivesse ocupado uma função por eu não me lembro exatamente se por um tempo considerável ou por grande tempo, por um período grande, teria direito a incorporar. Não havia uma definição muito apropriada, muito segura do tempo necessário para isso. E assim, isso já era produto de algumas ações que discutiam como questões de fundo a estabilidade econômica dos salários, três grandes eixos: a estabilidade econômica dos salários, portanto, a não violação da redutibilidade salarial, o princípio constitucional, a norma constitucional da irredutibilidade salarial, e também a aplicação, por terceiro, do artigo 468 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Através desses três dispositivos, você tem os dois primeiros, a vedação a uma redução salarial, e no terceiro, 468, a proibição de alteração unilateral do contrato. Obviamente que o único que pode fazer alteração unilateral é o empregador, porque imagina a situação, o empregado ele faz uma alteração unilateral dizendo, bom, a partir de agora eu vou ganhar o dobro, o empregador passa a lhe pagar o dobro. Não, né? Então o único que pode fazer alteração unilateral é o empregador. E as alterações bilaterais, também dizia o dispositivo e continua dizendo, né? Elas também não seriam aceitáveis se resultassem prejuízos ao empregado. A CLT ela tem um caráter protetivo e esse caráter é muito criticado por pessoas que têm uma orientação pseudo-liberal, porque na verdade mesmo o liberalismo compreende essas situações. Alguns liberais do começo do século já defendiam um mínimo existencial, então não é um problema de ser liberal, é um problema de ganhar mais com o trabalho do outro, né? Veja, essa questão da proteção, ela também está presente em outros dispositivos, né? Então o direito do trabalho ele tem essa característica protecionista, assim como o direito do consumidor. Você vai comprar uma geladeira lá na loja de eletrodoméstico. A geladeira que você está vendo ali no mostruário não é a geladeira que vai chegar na tua casa. Você tem que ser protegido, porque aquela geladeira que vai chegar na tua casa, você não conhece, você é hipossuficiente tecnológico, da mesma forma que o empregado é hipossuficiente econômico, né? Ou seja, ele depende do dinheiro para trocar o dinheiro pelas coisas que ele precisa e o único que tem o dinheiro para repassar para ele é o empregador. Então essa é a discussão, o resto é espuma, né? O resto é disputa ideológica para tentar convencer o próprio empregado que ele ganharia mais se ele fosse menos protegido. Então, aí entra numa outra seara. Pois bem, temos então, a partir de um dado momento, a construção da súmula 372. A súmula 372 fixou um parâmetro objetivo para a incorporação. Ela dizia o seguinte, olha, se você ficar 10 anos na função e a função for retirada sem justo motivo, você incorpora, tá? E
Essa súmula, ela vem como uma evolução da OJ 45 que eu falei no começo. Então, o órgão especial do TST, ele definiu um parâmetro. Por que ele escolheu 10 anos? Porque 10 anos era o tempo da antiga estabilidade decenal, tenho certeza e espero sinceramente que ninguém mais lembre disso, né? Porque isso mudou em 1967. A gente que estuda o direito do trabalho fica retendo essas informações. E aí, então, com o fim da estabilidade em 67, esses dispositivos constantes da CLT, que estabeleciam a estabilidade no emprego, do empregado com mais de 10 anos de trabalho, eles continuaram a existir, porque até no começo da vigência da nova Constituição, até que se alterou um pouco isso. Mas, ainda assim, o que se tem é que eles estavam lá na CLT, não foram revogados de forma expressa, então estavam lá à disposição e, por analogia, emprego do artigo 8º da CLT, esses dispositivos foram trazidos para essa interpretação jurisprudencial, que era esta antiga estabilidade decenal, passou a ser 10 anos de estabilidade financeira, econômica dos salários. Então, quer dizer, você podia voltar à sua situação de origem, mas se não houvesse uma justificativa para isso, você teria a garantia de incorporação. Perfeito? E essa justificativa podia ser discutida, podia ser debatida, porque não é qualquer justificativa. Por exemplo, cumprimento de metas não era justificativa e nem é. Tá? Porque as metas não dependem apenas do empregado, elas dependem de uma série de fatores. Vender 10 cartões de crédito numa cidade que tem 10 mil habitantes por semana é uma meta impossível, né? E, no entanto, ela é exigida. Então, quer dizer, o não cumprimento dessa não significa um desempenho irregular a ponto de justificar um descomissionamento. Viemos, e aí, pós golpe de 16 e o advento de um novo governo, tivemos uma proposta desse novo governo com a finalidade de fazer com que prevalecesse o negociado sobre o legislado. Isso vai para a mão de um deputado do PSDB, na época, hoje ele é, acho que, salvo engano, ministro ainda do governo Bolsonaro, e ele faz uma proposta de reforma da CLT de mais de 100 dispositivos. E essa proposta de reforma, ela vai alterar, inclusive, o 468 no que diz respeito à incorporação da gratificação de função. Portanto, a partir da reforma trabalhista foi introduzido um parágrafo no 468 que diz o seguinte: olha, não é alteração unilateral a retirada da gratificação de função. E isso começou a valer a partir de novembro de 17. Aí nós temos algumas situações que estão colocadas porque essas ações continuam a ser propostas, particularmente no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Outros bancos também podem propor, evidentemente. Existem dois raciocínios. No caso vamos dizer assim, no geral, aquele que atingiu 10 anos, né, antes da reforma, os tribunais têm reconhecido o direito à incorporação. Então, portanto, essa é uma situação de relativa tranquilidade. Agora, se ultrapassou 10 anos, né, ou seja, se atingiu 10 anos após novembro de 17, aí já tem algumas variáveis. No caso do Banco do Brasil, existe um argumento, que é o da motivação. O próprio Banco do Brasil, em acordo coletivo e nas suas INs, nas suas instruções internas, exige para a supressão da gratificação de função 3 avaliações negativas. A avaliação pressupõe objetividade, pressupõe a não atribuição de uma conduta pessoal, mas sim uma conduta funcional. Então, portanto, esse é um argumento que tem funcionado mesmo pós-supressão ou melhor, inclusão do parágrafo com a supressão desse direito em função da reforma.
O segundo caso que é bastante relevante, que nós possamos levantar aqui, é o caso da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, em 2006, se eu não estou enganado, ela editou uma circular RH, a RH 151, que introduziu, né, normas para gratificação ser incorporada no caso de supressão. Então havia diversas situações, dentre elas, né, a não motivada, ou seja, onde há interesse da administração. Bom, a partir do momento que ela introduziu isso no seu regulamento pessoal, ela atraiu uma interpretação jurisprudencial, porque súmula é isso, não é o legislativo, não é o judiciário criando lei, não é legislando. Súmula é a interpretação de uma série de normas que tem que ser interpretadas em conjunto, porque o direito é um só, né? O direito é uma coisa só. A gente, quando separa o direito em ramos, a gente só faz isso para poder estudar melhor um determinado conjunto de normas. Só isso, só e apenas isso. Pois bem, aí a ideia foi da atração da súmula 51. Essa súmula 51, além de ser muito antiga, ela tem sido preservada nos processos de revisão de súmulas que o TST faz periodicamente. A súmula 51 diz o seguinte: as cláusulas que alterem, suprimam ou revoguem, enfim, tudo que tiver esse conteúdo, vantagens anteriormente estabelecidas, só podem produzir efeitos àqueles que forem contratados após a alteração. Então, dessa forma, nós temos obtido êxito, e olha, o êxito tem um ou outro caso pontual, mas não é por conta da questão da incorporação, às vezes alguma justificativa que é aceita pelo judiciário, mas muito raro. Quase 100% dos casos nós temos obtido êxito na incorporação em razão disso, aplicando-se a circular RH 151. Então, no caso da Caixa Econômica Federal, aquele que foi contratado até novembro de 2017, praticamente a totalidade dos empregados da Caixa, né, com algumas exceções, tem direito à incorporação, sim, e o atingimento de metas, seja naqueles 2 itens, né, porque é interessante isso, você cria um gabarito. Então, no gabarito, você avalia a pessoa, quer dizer, a pessoa passa a ser um item da produção, não uma pessoa, porque não se avalia as circunstâncias que ela está, que ela estava, etc. Existem gerentes que comentam comigo que no lugar que eles estão é praticamente impossível vender um fundo, vender um plano um fundo de pensão, uma aposentadoria programada, porque as pessoas estão ali muito próximo do nível de 1, 2 salários mínimos, né? Quem é que vai fazer esse tipo de investimento com essa faixa de renda? E como a Caixa tem muita capilaridade, por ser um banco que implementa todas as políticas sociais do Estado, ou quase todas, ou uma grande parte delas, então ela está presente em vários lugares e isso não é considerado, infelizmente, na fixação das metas. Bom, eram essas as considerações. Eu penso, assim, estou à disposição, podem enviar questionamentos aqui para o sindicato, né? Nós costumamos atender aqui todos os dias. O atendimento é presencial, mas também pode ser por videoconferência para aqueles que estão distantes aqui da nossa cidade. O Sindicato dos Bancários de Bauru ele tem uma base de 40 cidades, então qualquer uma dessas localidades pode entrar em contato com a gente, né? E com isso a gente encerra o nosso papo de hoje.